Olá, tudo bem? Você já deve ter se deparado com essa pergunta no meio religioso, no meio evangélico, no meio cristão. Talvez alguém já tenha feito essa pergunta de forma pessoal a você, se você já conhece a Cristo ou se você já conheceu a Cristo. Essa é uma pergunta que pode ter vários sentidos e muitas pessoas até se ofendem quando é feita essa pergunta. Afinal de contas, nós vivemos em um país tradicionalmente cristão. Praticamente todo mundo já ouviu alguma coisa sobre Jesus Cristo, se não dentro da igreja ou no mundo por aí afora, já ouvimos histórias desde pequeno a respeito de Jesus Cristo. Nós sabemos, via de regra, quem foi Jesus Cristo, aquele homem que viveu há 2000 anos atrás, mas, como eu disse, essa pergunta pode ter um significado um pouco diferente. E para a gente refletir um pouco sobre esse tema, eu quero trazer um trecho de uma leitura desta obra aqui, Os Loci Theologici, de Philippe Melanchthon. Isso faz parte de uma série de alguns vídeos onde eu quero trazer algumas leituras da teologia e procurando traduzir ou relacionar isso com a nossa vida cotidiana, com a vida do cristão comum. A teologia que muitas vezes é vista como um ensinamento assim que não tem muito a ver com a vida do cristão comum, né? Um ensinamento que ficaria mais preso a debates acadêmicos, né? Mas eu quero mostrar um pouco como algumas dessas leituras realmente elas têm muito a ver com a nossa vida, né? E essa é uma obra muito importante porque ela foi a primeira teologia sistemática, assim poderíamos dizer, no âmbito da Reforma Protestante. Foi a primeira obra que tentou sistematizar em tópicos o conhecimento da teologia no âmbito da Reforma Protestante e da Reforma Luterana. Melanchthon era amigo pessoal de Martim Lutero e foi um dos grandes teólogos lá do século XVI, um grande erudito, um grande conhecedor da Palavra de Deus. E Melanchthon começa essa obra citando aquilo que são os tópicos mais importantes dentro da teologia. E ele faz também uma crítica aos teólogos escolásticos que, segundo ele, segundo Lutero também, eles se debatiam muito em minúcias de assuntos que eram muito especulativos, mas que não se traduziam em nada para a vida comum dos cristãos, que não faziam diferença na vida das pessoas. E também, ao se debater nessas minúcias destes assuntos, eles misturavam muito a palavra de Deus com filosofia, principalmente a filosofia de Aristóteles. Essa é uma característica da teologia escolástica e eles acabavam confundindo então o que era a filosofia humana com a palavra de Deus. E depois de fazer essa crítica, então Melanchthon ele vai elencar o que segundo ele seriam os tópicos mais importantes da teologia, ou seja, aquilo que tem a ver com Cristo, o ser humano e a salvação. Não é isso que nós buscamos, afinal de contas, na palavra de Deus? É a nossa salvação diante de Deus, ou deveria de fato ser aquilo que nós principalmente buscamos? Então Melanchthon ele vai discorrer da seguinte forma sobre aquilo que é o mais importante da teologia e que leva ao conhecimento de Cristo. Isso está na página 41 desta edição bilíngue, né, que tem em latim e em português desta obra de Melanchthon. Então eu quero ler um trecho aqui, onde ele diz o seguinte: não vejo como chamar de cristão quem tenha ignorado os demais tópicos, o poder do pecado, a lei e a graça. Então eu faço um parênteses para já ir comentando o que ele diz aqui, né? Melanchthon está dizendo que não adianta nada você saber explicar com minúcias o que é a Trindade, a diferença entre as três pessoas da Trindade, a mesma essência, as duas naturezas de Cristo. Não adianta nada você explicar isso tudo com minúcias se você não tiver esse conhecimento aqui, o poder do pecado, a lei e a graça. E continua então o texto de Melanchthon. Pois a partir destes é que propriamente Cristo é conhecido, uma vez que isso é conhecer a Cristo, conhecer os seus benefícios, não o que aqueles ensinam, examinar suas naturezas e modos de encarnação. Esse é um dos pensamentos mais importantes de Philippe Melanchthon. Conhecer a Cristo é conhecer os seus benefícios. E Melanchthon não está aqui falando de benefícios num sentido grosseiro que a gente poderia pensar, né? Os benefícios de se ter uma vida cristã, ou bênçãos que Deus pode nos dar através de Cristo, bênçãos materiais, né? Mas o que ele está falando é o benefício salvífico, ou seja, o perdão de pecados, a salvação que nós podemos obter por meio de Cristo.
conhece verdadeiramente a Cristo, não aquele que sabe informações históricas sobre a vida de Cristo, não aquele que simplesmente conhece histórias, parábolas sobre a vida de Cristo, mas aquele que conhece qual é o benefício para si da vinda de Cristo a este mundo, da sua morte e ressurreição. É isso que ele quer dizer quando ele diz: conhecer a Cristo é conhecer os seus benefícios. Eu continuo então a leitura. Se não souberes em proveito de que Cristo tenha assumido a carne e tenha sido crucificado, a que leva que tenhas conhecido a sua história? Pois por acaso é suficiente para o médico ter conhecido as imagens, as cores, as formas das ervas, e não importa em nada saber o seu poder natural? Então abro parênteses aqui. Então, Melanchthon está dizendo, assim como um médico não basta ele conhecer a forma, as cores de uma erva, se ele não souber para que serve esta erva, para o cristão também não adianta nada simplesmente saber fatos da biografia, fatos dos evangelhos sobre a vida de Cristo e não saber, não entender para que isso tudo aconteceu, né? Então, ele prossegue. Assim é necessário que conheçamos a Cristo de um modo distinto do que aquele que exibem os escolásticos. Ele que é remédio para nós, e para que se empregue a palavra da Escritura, é uma força salvífica. Talvez eu poderia ainda ir além na comparação que Melanchthon faz, né? Não adianta nada eu ler a bula de um remédio, mas não tomar esse remédio, ele não vai ter efeito para minha doença, né? Da mesma forma, não adianta nada eu conhecer ou ter informações sobre a teologia e eu não me alimentar de Cristo pela fé, né? Então, eu não vou obter aquele benefício pelo qual Cristo veio ao mundo. Prossegue. Somente este é o conhecimento cristão, saber o que a lei exija, de onde vem a capacidade de cumprir a lei, de onde solicites a graça pelo pecado, como encorajes o ânimo vacilante contra o demônio, a carne e o mundo, como consoles a consciência aflita. Sem dúvida, os escolásticos ensinam essas coisas. Paulo, na epístola que ditou aos Romanos, quando elaborava um compêndio da doutrina cristã, filosofava a respeito do mistério da Trindade, do modo da encarnação, da criação ativa e da criação passiva. Abro novamente parênteses. Então, Melanchthon está dizendo aqui, né, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, e não só a carta aos Romanos, mas todas as suas cartas, a gente vê que ele não tem muita especulação sobre a natureza de Deus, as duas naturezas de Cristo, sobre o modo da sua encarnação. Ele não entra nessas questões praticamente, mas ele fala muito do que? Da justificação, aquilo que Cristo veio fazer por nós por meio da sua encarnação, morte e ressurreição, e qual é o benefício disso para mim e para você. Esse é o verdadeiro e o mais importante conhecimento de Cristo, que segundo Melanchthon, os teólogos escolásticos, os teólogos medievais não se importavam com isso, eles não ensinavam essas coisas, né? E por causa disso, então, eles se desviavam em questões que não eram realmente importantes para a vida cristã e ofuscavam aquilo que era central no Evangelho, né? E prossegue então Melanchthon. E o que faz? Com certeza trata da lei, do pecado, da graça, de cujos únicos tópicos depende o conhecimento de Cristo. Aqui ele está falando do apóstolo Paulo nas suas cartas, né? Realmente a carta aos Romanos, logo depois da saudação, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o quê? Sobre o pecado. E aí ele vai dizer que os gentios, eles estão perdidos no pecado, né? Os gentios, aqueles que não eram judeus. Da mesma forma, os judeus que tinham a lei, mas não a cumpriam, não a observavam, também eles eram devedores da lei, portanto estavam perdidos no pecado. E depois de falar então sobre a perdição do ser humano no pecado, ele vai apontar para onde obter então o perdão desses pecados, ou seja, em Cristo, e aí ele passa a discorrer sobre a fé e a justificação, né? E Melanchthon continua dizendo então, quantas vezes Paulo recomenda aos fiéis desejarem para si um abundante conhecimento de Cristo, pois previa vir a ser que, tendo sido abandonados os tópicos salvíficos, voltássemos nossos ânimos para disputas frias e alheias a Cristo. Isso que Melanchthon fala é uma realidade não só para aqueles dias, mas para hoje também, né? Abandonam-se nas igrejas a discussão sobre os tópicos salvíficos, né? Aquilo que é realmente importante de Cristo, e as discussões se voltam a disputas frias e alheias a Cristo. E prossegue Melanchthon.
Por isso nós delinearemos uma outra lógica desses tópicos, de forma que te recomendem o Cristo, fortaleçam a consciência, encorajem o ânimo contra Satanás. Perceba como a teologia de Melanchthon ela é muito pastoral, né? Ele tem a preocupação com o cristão comum, né? Embora ele seja um teólogo, né? Mas a preocupação também é voltada para o povo comum, para que ele tenha encorajamento, ânimo, força contra Satanás, né? E aí finaliza essa parte dizendo: e a maioria busca somente tópicos das virtudes e dos vícios nas Escrituras, mas essa perspectiva é mais filosófica do que cristã, porque digo isso assim, mais tarde aos poucos compreenderás. Então aqui Melanchthon está numa introdução, né, aos seus tópicos teológicos, né, e aqui ele já delineou o que é mais importante na sua obra: conhecer a Cristo, ou seja, conhecer os seus benefícios. Conhecer a Cristo, portanto, não é simplesmente saber fatos da biografia de Jesus Cristo, mas é saber por que é que tudo isso aconteceu, por que é que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e qual é a relação que isso tem com a minha vida. Então eu preciso saber que a lei de Deus exige certas coisas de mim, eu não consegui cumprir essa lei de Deus, portanto sou pecador e mereço a condenação. Porém, Deus, por sua graça, por sua misericórdia, ele envia Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer possa ter a salvação, o perdão dos seus pecados. Então, esse é o motivo pelo qual Cristo veio ao mundo. E nós apreendemos essa salvação, nós temos proveito dessa salvação por meio da fé, que é a confiança nos méritos de Cristo. Então, todo o cristianismo, ele perde o seu sentido se nós deixarmos de lado essa parte. Se eu não confio nos méritos de Cristo e eu não entendo para que ele veio a este mundo, todo o restante perde o seu sentido. E Melanchthon critica que naquele tempo os teólogos não estavam muito preocupados com isso, que era o principal, né? Qual que era a preocupação dos teólogos escolásticos na época? Questões éticas e morais. Então, havia muitos e muitos compêndios que detalhavam, que enumeravam em detalhes o que eram os pecados. Esses compêndios eles eram utilizados como manuais para a confissão. Então, o cristão comum, ou os padres que orientavam esses cristãos, eles usavam esses manuais, esses compêndios, para fazer listas de pecados a serem confessados, né? Então, a gente vê que isso não é tão diferente do contexto de hoje. A gente vê que em páginas cristãs, nas redes sociais, por exemplo, lá no Instagram, onde muitos teólogos abrem a tal caixinha de perguntas, né? Onde as pessoas mandam ali perguntas para os entendidos, os estudiosos da Bíblia, inevitavelmente nessas caixinhas de perguntas aparecem perguntas como: fazer tal coisa é pecado? Ah, fazer tatuagem é pecado? Consumir bebida alcoólica é pecado? Ou seja, a grande preocupação, aquilo que as pessoas buscam, o conhecimento que as pessoas buscam nas Escrituras, normalmente é o quê? O que é pecado e o que não é. E essa é uma forma muito simplória e que desvia o foco daquilo que realmente é o principal das Escrituras. A gente já ouve até falar em algumas tradições, em algumas igrejas que são muito legalistas, que seguem um padrão de conduta muito rígido. Quando uma pessoa se desvia desse padrão de conduta, normalmente se diz o quê? Ah, que essa pessoa se desviou do Evangelho. Isso não necessariamente é verdade, né? Se desviar de um padrão de conduta estabelecido por uma igreja, não necessariamente significa que aquela pessoa se desviou do Evangelho, porque isso é lei. Padrões de conduta, padrões éticos, é lei, não é Evangelho. E nem sempre ainda esses padrões que são elaborados, que são ensinados nas igrejas, nem sempre eles correspondem necessariamente àquilo que é de fato a lei de Deus, aquilo que os mandamentos de Deus nos colocam, né? Então Melanchthon vai dizer: nada disso adianta se tu não souberes onde buscar a graça, onde buscar o perdão, ou seja, em Jesus Cristo. Os teólogos medievais, eles apontavam muitas vezes outros caminhos, que eram as indulgências que foram tão criticadas lá no tempo da Reforma, né? E procurava-se então, talvez nem tanto os teólogos em si, mas no popular, o que era ensinado era como obter o perdão dos pecados através dos seus próprios méritos, através das suas obras, né? Fazendo doações, buscando indulgências, fazendo muitas orações, penitências, né? Mas Melanchthon ele vai apontar para outro caminho, ele aponta para Jesus Cristo. É nele que está o perdão dos nossos pecados.
Muita gente ainda hoje, dentro das igrejas, elas seguem um cristianismo que é simplesmente ético, simplesmente moral, moralizante, né? Não estou dizendo com isso que a ética e a moral não são importantes também dentro da fé cristã, né? A reforma deixou muito claro também que a lei de Deus, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância, somente não deve ser utilizada como um caminho de salvação, porque a salvação ela vem através do evangelho, que nos fala daquilo que Cristo fez por nós, não o que nós fazemos para Cristo, né? Então, o verdadeiro conhecimento de Cristo é esse, saber onde eu devo correr atrás, onde eu devo buscar o perdão dos meus pecados. E isso só vem por meio de Cristo. Como o Melanchthon cita, então, na sua obra, o apóstolo Paulo, eu quero também ler um trecho da carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, é onde o apóstolo Paulo ele diz, né, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a nossa salvação é um presente de Deus, é graça de Deus, não vem do nosso esforço, do nosso mérito próprio, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo, né? Mas, em consequência disso, então, o apóstolo Paulo ele segue adiante dizendo o quê? Que tanto os gentios quanto os judeus, eles são unidos numa mesma família da fé, justamente porque a salvação não vem pela lei. Se a salvação viesse pelas obras da lei, somente os judeus teriam oportunidade de salvação. Mas como a salvação não vem pelas obras da lei, os gentios também são chamados à salvação por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo. Mas o trecho que eu quero sublinhar ainda é do capítulo 3 da carta aos Efésios, a partir do versículo 14. Onde o apóstolo Paulo ele fala das suas orações, das suas súplicas em favor dessa comunidade dos Efésios. Ele diz assim: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É lindo esse trecho, né? É lindo esse trecho, e com certeza Melanchthon também tinha isso em mente quando ele escreveu na sua obra, né, o que significa conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele não fala muito sobre a vida terrena de Cristo. Talvez porque ele já conhecia os evangelhos, não sabemos, né? Ou se não conhecia os evangelhos por escrito, certamente já conhecia tradições orais que falavam da vida de Cristo, dos evangelhos, mas o foco dele nas cartas não é falar da vida terrena de Cristo. É falar o quê? Os benefícios que a vinda de Cristo ao mundo tem para nós, enquanto cristãos, por meio da fé. E aí ele vai falar do conhecimento da largura, do comprimento, da altura, da profundidade, ou seja, todas as dimensões do amor de Cristo. E isso nós só conhecemos quando a gente entende, quando Cristo habita pela fé no nosso coração, ou seja, quando nós não somente temos informações, decoramos histórias da vida de Cristo, que são importantes sim, quando nós não somente decoramos os mandamentos, a ética cristã, que também são importantes, mas quando, principalmente, acima de tudo isso, muito além de tudo isso, o nosso coração entende e confia que Cristo veio ao mundo para me dar o perdão dos meus pecados. Portanto, se eu pequei, se eu me desviei em algum ponto da lei de Deus, e nós fazemos isso o tempo todo, onde é que eu devo buscar esse perdão? Não é nas minhas ações, não são nas minhas obras, né? Mas é em Cristo. E eu preciso, para que isso aconteça, eu preciso crer, eu preciso confiar que a morte de Cristo na cruz, sua ressurreição, sua vida toda, foi em meu favor. Cristo viveu e morreu e ressuscitou por nós, mas também cada um de nós precisa entender que foi por mim e por você. Isso é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é conhecer os seus benefícios. Assim nos ensina, né, baseado na palavra de Deus, a teologia de Philippe Melanchthon. Se vocês gostaram, né, de conhecer um pouco dessa introdução
a essa obra de Melanchthon, quem sabe também seja uma oportunidade para adquirir essa obra. Ele parece ser um livro muito grande, mas na verdade essa edição que eu tenho aqui ela é bilíngue, né? Então, um lado, em uma página vem o texto em latim e outra página vem o texto em português. Então não demora tanto para ler isso, porque também a diagramação dele é um pouco diferente, assim, tem bastante espaço em branco nos lados, né? E essa é a primeira tradução em português da obra, de uma das obras mais importantes da Reforma Luterana, a obra de Philippe Melanchthon, que é a edição original dessa obra de 1521, baseado no texto original, né, de 1521 da obra de Philippe Melanchthon. Se você tem interesse neste livro também, eu vou sortear uma cópia deste livro aos seguidores da nossa página no Instagram, né? Eu criei esse canal Arquivo Luterano a partir de uma página no Instagram que tem o mesmo nome. Então, procurem lá no Instagram a página Arquivo Luterano. Dentro de alguns dias a gente vai lá divulgar também um sorteio deste livro, de uma cópia deste livro de Philippe Melanchthon, que é algo tão importante, né? Eu espero que esse pequeno comentário dessa leitura de Melanchthon tenha ajudado você de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, gostaria de esclarecer alguma coisa ou comentar alguma coisa, deixa ali também nos comentários aqui do YouTube, e que Deus continue abençoando você e que o conhecimento de Cristo seja derramado também no teu coração para que você possa confiar naquilo que Cristo fez por ti. E uma abençoada reflexão para você e fiquem na paz de Deus.